Eu queria convidá-los agora a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne no anoitecer. E bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que te disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. A palavra do Senhor em si, meus irmãos, já é uma bênção, já é uma inspiração para todos nós. A palavra do Senhor, ela é poderosa, é a palavra do Senhor que transforma a nossa vida. E quando a gente olha para esse texto da palavra de Deus, nós vamos perceber algumas lições preciosas para nós. Primeiro, quem é o profeta? O profeta é um dos maiores do Antigo Testamento, Elias. Elias foi um grande profeta, um homem extraordinário, mas um homem comum, um homem como todos nós. Ele é um profeta que não deixa nada escrito. Elias não deixou textos da Bíblia, com exceção de uma pequena referência de 3 curtos versículos em Crônicas. Elias, o texto diz que ele era de Tesbita, morador de Gileade. Muitas lições que podemos tirar aqui da vida desse profeta, mas uma das mais lindas lições que Elias nos ensina nesse texto aqui é a sua dependência de Deus. Ele profetizou para que não houvesse chuva. Durante 3 anos aqui, ele profetiza. Isso num período de muita idolatria. O rei se tornou um pagão e o povo virou as costas para Deus. E o que acontece é que Elias,
ao profetizar, ao fazer a vontade de Deus, ele traz para si grandes perseguições. Então, ao obedecer ao Senhor, Elias ele enfrenta muitas adversidades, muitas mesmo. A rejeição, ele recebe perseguição, e naquela época havia as famílias estavam em crise também, como muito semelhante aos dias de hoje, mas uma crise, não apenas uma crise política e espiritual, mas uma crise também econômica. Israel, ele simboliza muito aqui como o povo de Deus, como a nossa própria nação também, que enfrenta também junto com as nações vizinhas, essa crise. E interessante que Deus diz para Elias: vá que eu vou mandar os corvos para te sustentar. Interessante Deus escolhendo justamente os corvos para sustentar Elias. Às vezes o método de Deus agir é nada convencional. A gente espera que as coisas vão acontecer de um jeito e Deus, ele tem os planos dele. Deus é soberano sobre todas as coisas. Interessante, Deus escolhe os corvos, e os corvos eram animais impuros. Na lei de Levítico, em Levítico capítulo 11, nos fala que existiam animais que o povo judeu jamais eles tocariam, poderiam até se alimentar deles. E os corvos eram um tipo de animal que ele não podia se aproximar, era um animal impuro. E Deus usa justamente esse animal impuro para alimentar, sustentar Elias. Quem vê o relato bíblico, quase a gente nem percebe esses detalhes. Deus diz: vai que eu vou mandar os corvos para te sustentar. Interessante, o Deus da Bíblia é um Deus que se relaciona com toda a sua criação. E essa criação, ela é submissa ao Senhor nosso Deus. Depois, olhando a questão dos corvos ainda, nós olhamos Noé. Lembra na história de Noé? Noé, quando no dilúvio, ele soltou um corvo primeiro. O primeiro que ele soltou foi um corvo. E o corvo, ele não voltou. E depois ele solta um pombo que volta com galho no bico. Mas os corvos e os estudiosos dizem que ele apenas não é um animal impuro, mas ele era um animal que comia carniças. Então você imagina, no dilúvio, tantas mortes que existiram ali, certamente esse animal encontrou carcaças ali, restos, onde ele estava se alimentando. E a gente vê que Deus usa essa figura para sustentar Elias. Não será estranho, meus irmãos, de nós repararmos que de onde a gente menos imagina muitas vezes é o lugar que Deus vai usar, é a pessoa que Deus vai usar para nos abençoar, inclusive, para abençoar os servos dele. Nós não devemos fechar o nosso coração pelos tipos de ajuda. Pensa bem, hoje nós estamos meio que dependentes da medicina. De certa forma, o mundo está esperando na medicina uma resposta para um vírus. Deus há de usar os médicos, os cientistas para fazer isso. Tudo, eu creio que é a mão de Deus que vai conduzindo. Mas percebe como Deus vai trazer socorro de onde a gente menos imagina. Outra coisa também interessante que Deus depois usa uma viúva para sustentar Elias. Novamente algo não convencional. Se para a gente ia escolher não a pessoa mais pobre, quem é a pessoa que vai dividir o pão com você? Quem será as pessoas mais preparadas para socorrer o aflito nessas horas? Na nossa mente é quem tem mais recursos, os ricos. Mas é interessante como Deus, ele não tem essa mesma mentalidade que o ser humano. Deus vai usar uma viúva para sustentar Elias. Uma viúva com poucos recursos, uma viúva pobre e num período de muita escassez. A Bíblia menciona 12 vezes nome de viúvas aqui. Não aqui nesse texto, mas na Bíblia nós encontramos 12 vezes. Como Deus menciona, como a viúva é um personagem importante na história bíblica. O texto diz: vai para a casa de uma viúva. Deus manda Elias ir para a casa de uma viúva. Faça primeiro. Elias também pede para ela: olha, ela vai fazer, encontra lá a viúva com um pouquinho de farinha. Imagine que constrangimento, para nós. A pessoa já tem tão pouco e eu vou pedir alguma coisa. Parece que o profeta, ele é meio egoísta, Imagina, a mulher está com seu filhinho lá, o menininho talvez tão magrinho, com os olhos esbugalhados, olhando para a farinha, esperando um bolo, e chega alguém em casa justamente essa hora para querer comer aquilo pouco que a gente tem. E aqui é uma lição tão preciosa, meus irmãos.
Nesse tempo de escassez, é um tempo de dividir. O Deus da Bíblia é um Deus que multiplica, não daquele que tem muito, mas aquele que o que tem, ele abre para compartilhar. Então não espere receber muito para ser generoso, mas que você seja generoso com o que você tem. E Deus vai abençoar a sua casa, não deixar. Faça primeiro para mim. Elias representa Deus ali. E a gente vê aqui a prioridade que se deve ter. Ele ali é o servo do Senhor, é o agente de Deus, é o profeta de Deus. E aí Elias diz, faça primeiro para mim. É o momento daquela mulher exercer fé. É o momento dela ter fé. E ela precisa ter fé. Assim como nós, né? Nós precisamos crer em Deus. Algumas lições aqui para nós. Deus ele alimentou Elias com os corvos para ensinar a ele e a nós que Deus é o Deus que cuida dos seus nas adversidades da vida. Então Deus, quem cuida do povo de Deus, quem cuida de nós, é o Senhor nas adversidades. Diante dos dilemas, dos momentos terríveis, tantas histórias, eu queria até sugerir aos irmãos, meus irmãos, há tantas notícias, a gente tem que ficar atento às notícias, aos noticiários. Mas eu vou dizer uma coisa, desligue um pouco, se desliga um pouco. Tenta mudar a prosa, tenta mudar o assunto. Não deixe que apenas o assunto de morte, de tristeza, de calamidade seja o único assunto da sua casa, o único assunto das suas conversas. Nós precisamos nos policiar, porque às vezes a coisa fica tão tremenda, tão grande para nós, o assunto fica tão constante que isso afeta a nossa fé, afeta a nossa confiança em Deus. Por isso aqui Elias, ele disse para ela, olha, primeiro confie. E ele precisa confiar. O profeta, quando fala, ele também é aquele que ele precisa confiar. Deus diz, vai para um lugar e eu vou te sustentar pelos corvos. Elias, ele tem essa experiência desse Deus que provê, um Deus que sustenta. E agora ele precisa ensinar isso para a mulher. Creia em Deus. E a minha palavra aos irmãos é essa. Nós precisamos falar que nós cremos em Deus. É fácil, meus irmãos. Nós cremos. Mas nesses momentos de adversidades, é importante que o mundo veja como nós usufruímos da paz do Senhor. Como nós sabemos e confiamos no Senhor e por isso nós não precisamos nos desesperar. Como nós podemos ajudar algumas pessoas que estão tão alucinadas ou algumas que entraram em pânico. Como que a gente pode? Porque nós temos experiência de alguém que confia em Deus. Deus nos sustenta, mesmo diante das adversidades. Deus alimentou Elias através de uma viúva pobre, para ensinar para Elias e para nós, que nas adversidades da vida nós devemos dar essa exclusividade ao Senhor. Né? Servir a Deus quando tudo está muito bem, é um passo de fé também, mas servir a Deus quando as coisas estão mal, louvar a Deus, coloque louvores na sua casa aí, é um tempo de você colocar músicas, louvores, adorar ao Senhor, é um tempo de colocar sua leitura bíblica em ordem, é um tempo de testemunhar, amém? E em último lugar aqui, Deus alimenta Elias também por anjos, interessante, dali ele vai para um outro lugar, Elias chega a entrar até na caverna, Elias se refugia, mas o Senhor envia os anjos para sustentar Elias. Que interessante, até anjo. Primeiro ele é sustentado pelos corvos, depois ele é sustentado pela viúva. E Deus envia anjo que o sustenta, que fala com Elias, que sustenta Elias. Depois do vento, da tempestade, o Senhor manda, fala com ele, num cício tranquilo, manda ele comer, ele se alimenta, ele fica forte, anima-se novamente. Quando ele fala, Senhor, mataram todos os profetas, só ficou eu. E o Senhor diz, não, eu reservei muitos que não se dobraram. Você não está sozinho. Deus alimenta ele e Deus envia ele não para fugir, mas para ungir o novo rei. Olha que coisa interessante. Mesmo naqueles momentos que Elias está pensando que é o fim, Deus diz, não é o fim, ainda há muito. Não tenha medo, não fique em pânico. Nesses dias, o Deus da Bíblia é um Deus que continuará sustentando o seu povo. Do Salmo 34, o texto diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Elias teve que provar a bondade de Deus. E é interessante que essa ideia de provar é diferente. Provar para mim e provar para o outro. O salmista diz,
provem que o Senhor é bom. Então essa experiência não é uma afirmação ao Léo, mas é uma experiência que ele diz, o Senhor é bom. Não é provar, tem duas dimensões do provar. O provar, por exemplo, você provou a comida, você provou o suco, você provou se o feijão tem sal, está bom, temperado, né? Existe essa dimensão do provar, que é a dimensão que atinge o lado físico da gente, do imediato. Prova, né? Essa ideia dos sentidos, né? O olfato, o paladar, a audição, você provar. O salmista, ele quer nos falar que esse provar e ver que o Senhor é bom, é essa experiência. Por exemplo, se você perguntasse para Abraão, Abraão, Deus é bom? Ele ia responder, Deus é bom. Mas por que Deus é bom? Porque durante todo o meu trajeto, o Senhor se revelou como um Deus bondoso. Ele cuidou de mim. Deus cuidou de mim em todas as circunstâncias. Deus é bom. Então a gente não olhe para as circunstâncias, mas olhe para a história. Deus sempre cuidou da sua igreja, sempre cuidou do seu povo. Desde da saída de Gênesis lá do Éden, depois no dilúvio, no Egito, na peregrinação no deserto, quando os reis se levantaram e desobedeceram, Deus cuidou do seu povo. Quando Jesus foi assunto ao céu, Deus cuidou da sua igreja e Deus tem cuidado da sua igreja em todo o tempo. Deus é bom, meus irmãos. Vinde e provai que o Senhor é bom. Elias experimentou isso. Deus é bom. Por que Deus é bom, Elias? Ele fala assim, alguém fala assim, Deus é bom, mas você teve que fugir. Deus é bom, você foi ameaçado de morte. Deus é bom, a fonte secou. Deus é bom, você teve que se esconder numa caverna. Elias ia responder certamente, não, Deus é bom. Mesmo quando eu estava fugindo, Deus enviou corvos para me alimentar. Deus é bom, mesmo quando a fome foi extrema, Deus usou viúvas e eu fui sustentado através de uma viúva. Deus é bom, que quando eu escondido numa caverna, Deus enviou o anjo dele e eu fui fortalecido com alimento. Deus é bom. E não apenas pelo aquilo que Deus nos dá para nos alimentar, mas por causa da companhia de Deus. Deus esteve com Elias quando ele fugiu, quando ele estava sendo perseguido, quando a fome foi extrema, quando ele estava dentro de uma caverna, Deus estava presente. Vinde e provai como o Senhor é bom.